A paz de Jesus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou Laerte Santos, estou aqui mais uma vez para transmitir a palavra do Eterno aos nossos corações. Que seja uma manhã de transformação, de cura da alma, de salvação. Eu quero trazer uma reflexão aos nossos corações, que você possa abrir o teu coração, abrir os teus ouvidos, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 15, aqui a partir do versículo 21, está escrito: partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Essa palavra, ela é de superação, né? É de fé, é de superar os próprios limites. Mas há um contexto, né? As entrelinhas dessa mensagem, porque Jesus estava em Jerusalém e agora ele retorna, ele vai ali passar ali as margens, as cercanias de Tiro e de Sidom, que faziam fronteira ali com Israel. E aí vem uma mulher cirofenícia ou cananeia, que era adoradora, né, de ídolos, de outros deuses pagãos. E que isso é proibido na palavra de Deus. Então, muitas vezes, olhando como Jesus inicialmente, ele trata essa mulher, nos parece, se você não fizer uma leitura real, uma leitura completa dos fatos, você pode não compreender a forma como Jesus está lidando com aquela mulher. Jesus é amor. O amor de Deus está estendido para todos. Mas a questão é que aquela mulher, até tomar uma decisão de ir até Jesus, ela pode ter hesitado muitas vezes. Você vê que ela sabe, quando ela vem até Jesus, que ele era o Messias, porque ela ouvira falar dele, de que havia ali em Israel um homem, um mestre, um rabino, que ele operava milagres e que muitos acreditavam, e de fato ele era o Messias. Mas ela deve ter ponderado, ela buscou os outros recursos, ela buscou nos seus deuses, ela buscou todas as formas para curar a sua filha daquele mal, porque a sua filha estava miseravelmente endemoniada. Só que é interessante que entra aí o amor de uma mãe que, diante, ou de um pai, como aquele pai também, que tinha um filho que era lunático, e que quando um ente está sofrendo,
isso leva a pessoa a superar, passar por cima dos seus orgulhos. Muita gente fala, eu não piso numa igreja, muita gente vai falar, esse Deus eu não recorro, eu não reconheço, porque ele vai buscar nos seus deuses, nos seus ídolos, vai buscar na medicina, vai buscar nos recursos que ele tem à sua disposição. Mas quando esses recursos falham, então o ser humano ele tem que se render a Deus. Então, quando Jesus está saindo ali, ele estava em Jerusalém, agora ele vai passar pela região ali perto de Tiro e de Sidom. E aí aquela mulher, ela vem gritando, Jesus, filho de Davi, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. E aí isso leva o ser humano no momento de desespero, no momento em que ele já buscou todos os recursos, em que mesmo que inicialmente ele tenha hesitado em buscar a Cristo, em buscar a Deus, por causa das suas convicções, mas diante de fatos em que você vê aquela situação indo de mal a pior, em que você imagina uma pessoa, né? E a gente tem que tratar isso com muita misericórdia e compaixão. Não usar a dor e a miséria do outro como uma escada para você subir em detrimento da miséria, da humilhação e da vergonha do outro. Eu aprendi algo ainda na minha juventude, e uma pessoa ontem, eu convidando-a para ir na minha igreja, ela falou, não, mas eu tenho medo de cair. E aí eu falei uma palavra que eu tinha aprendido e que de fato está no meu coração. Eu falei para ela, olha, o meu ministério não é para você cair. O meu ministério é para fazer as pessoas se levantarem. Porque muita gente gosta, e poder sem amor e sem equilíbrio gera muitas vezes sensacionalismo. Muita gente que quer o poder pelo poder, mas ele não tem compaixão do seu próximo. E Jesus, ele é movido por íntima compaixão, mas ele também vai trazer instrução. O ser humano precisa aprender, porque ele busca em todos os recursos, e se Jesus não sinaliza isso, poderia parecer que ela recebeu essa graça de algum dos seus deuses e ídolos, e ela precisava entender que ela precisava buscar no verdadeiro Deus, mas que a gente não pode usar a miséria do outro como uma ponte para nós, como uma escada para nós. É o que muita gente usa, de fazer sensacionalismo da miséria do outro. E essa mulher, ela tinha que aprender que adorar outro ídolo, isso desagrada a Deus. Recorrer a outro desagrada a Deus. Recorrer a outro é colocar Deus nas costas, né? E é Deus que nos criou, Ele que é o Senhor. Salmo 115 fala dos ídolos, que nada são. E aí, queridos, muita gente vai à igreja, e muita gente, a gente precisa entender, tem gente que tem medo de ir à igreja e cair, e passar vergonha e constrangimento. Então a igreja precisa ser um apoio. Eu preciso não ver aquilo como espetáculo. Não é bonito ver uma pessoa ali se debatendo, uma pessoa caindo. Para você pode ser, parece que você tem muito poder, mas para aquela pessoa que está ali naquela situação, talvez ela nunca mais volte na igreja por vergonha, por constrangimento. Então não faça da miséria do outro uma ponte, uma escada para você subir, mas apoie, levante o que está caído. Que o nosso ministério seja para levantar pessoas, para restaurar pessoas,
para trazer pessoas de volta para Deus. Dando esse adendo e voltando para o que Cristo está dialogando com aquela mulher, primeiramente ele se silencia. Ela vem gritando e ele fica em silêncio. A gente precisa entender que Jesus é o Senhor. Nós precisamos aprender que Ele não é o nosso empregado, Jesus não é o nosso mordomo, Jesus não é o nosso garçom, que a gente simplesmente ignora Ele e que quando você se lembra que Ele existe, Ele tem que estar ali como um subalterno para te servir. As coisas não funcionam dessa forma. Então você recorreu aos seus ídolos, você recorreu aos recursos humanos e colocou Deus por último. Então agora Deus vai ficar em silêncio, esperando você buscá-lo de verdade. Mas os discípulos não entendem, porque na verdade o que acontecia aqui era a religiosidade. Jesus estava combatendo a religiosidade no capítulo 15 em relação aos fariseus, mas os discípulos também se comportavam da mesma forma. Porque Dispédia, né? Ela é uma cananeia. Quem é ela? Né? É como, o fulano é um pecador, fulano é isso, é aquilo. Ele não merece. A questão não é essa, porque merecer ninguém merece. Mas a questão é, Jesus está tratando com ela. E aí Jesus vai dizer para os discípulos: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio, ele havia uma aliança entre o povo de Israel, uma aliança com Abraão, e que foi confirmada pelos seus descendentes. E que por mais que alguém quebrasse a aliança, mas havia uma aliança. Deus nunca quebra aliança. E ele veio primeiramente para o seu povo. Mas desde a velha aliança, desde o Antigo Testamento, Deus já apontava, havia a profecia de Isaías que Deus iria vir para um povo que nem o tinha buscado, os gentios. E que até no Velho Testamento Deus salvou nações pagãs, como a Síria, né? Nínive, por exemplo. Mas que Deus sempre, Ele não vai fazer um milagre apenas por fazer, mas sempre tem uma lição a se aprender. E aí ela chega, e ela está determinada a receber o que ela foi buscar. Então o silêncio de Jesus, a hostilidade dos discípulos, não iria impedir aquela mulher de receber o que ela foi buscar. E ela também nos traz uma lição, porque muitas vezes a gente vai buscar algo e na primeira porta que se fecha, na primeira porta, a gente está desistindo, mas ela não. Ela estava determinada. Estava determinada quando ela saiu de casa a superar e passar por cima do que fosse necessário para ser alcançado. E aí a Bíblia diz que Jesus vai dizer uma palavra muito dura para ela, que não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E aí vamos pensar na gente, na nossa limitação. Quem somos nós para nos compararmos com Cristo? Mas vamos pensar, você tiraria algo da boca do seu filho para dar para uma outra pessoa que nem faz parte da sua família? Primeiro você deve alimentar seu filho e também alimentar o outro também. Mas qual pai que vai deixar de dar o alimento para o seu filho e alimentar primeiramente o filho dos outros? Então a lógica aqui de que eu vim para os judeus, mas isso não significa que ele não vá atender outras nações. E aí essa mulher vai dar uma demonstração de humildade, porque também a Bíblia fala que os humildes serão exaltados, os que se humilham serão exaltados. Mas eu passei aqui por algo
que eu quero enfatizar. Todo mundo diz aqui que é filho de Deus. Todo mundo diz que é filho de Deus, mas não é. Porque Jesus falou aqui, não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Todo mundo é filho de Deus? Não, não é. Por mais que as pessoas queiram dizer que você é. Mas o que importa é o que está escrito. E o que está escrito é capítulo 1 de João. E depois a gente vai em Romanos. Se você não nascer de novo, como está lá em João 3, se você não receber o Espírito do Eterno, se você não crer em Cristo Jesus, você não é filho de Deus. Você é criatura de Deus. Você precisa ter um pacto com Ele. Você precisa ter uma aliança com Ele. Senão você não é filho. Por mais que as pessoas digam que é. Olha o que está escrito aqui em João capítulo 1. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, todos nascemos biologicamente, mas se eu não nascer de novo da vontade de Deus, não sou filho. Vamos lá. Aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal, você tem o Espírito de Deus? Você já recebeu o Espírito do Eterno? Se você não tem o Espírito de Deus, você não é filho de Deus. Você precisa nascer de novo, porque todos foram destituídos da glória de Deus. Olha o que aqui diz aqui em Romanos, no capítulo 8. É necessário receber esse Espírito. Capítulo 8 de Romanos, versículo 13 à frente. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Recebemos o Espírito de adoção. Fomos adotados por Deus por meio do sacrifício da obra de Jesus Cristo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, se somos filhos, aqui é uma condição. Então, todos são filhos de Deus? Não. Filhos de Deus são aqueles que receberam o Espírito de Deus. Aqueles que creem em Jesus Cristo. Aqueles que receberam Jesus. Aqueles que nasceram de novo. Aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você quer se tornar um filho de Deus? Você tem o Espírito de Deus na sua vida? Porque se você não tiver, você não é filho de Deus. E aí, Deus pode até te atender, sim. Ele está para todos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Agora, para se tornar herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus, para poder herdar as promessas futuras, você precisa fazer uma aliança com Ele. Essa mulher não tinha aliança com Deus. Por isso que Deus falou, não é bom que dê o que é dos filhos aos cachorrinhos. Ela adorava Baal, ela adorava outros deuses, mas Deus não deixou de atendê-la. Mas Deus não quer só te dar milagres, Ele quer fazer aliança contigo, Ele quer adotá-lo. Ele quer que você receba o espírito de adoção. Ele quer fazer você um filho. Mas é necessário nascer de novo. É necessário receber Jesus Cristo. É necessário se arrepender dos pecados. É necessário nascer de novo. Passar pelas águas do batismo. Isso é necessário para que você receba as promessas de Jesus Cristo. Mas Jesus vai nos trazer aqui algo tremendo no final dessa mensagem. Porque
essa mulher, diante da palavra de Jesus Cristo, ela com humildade. Então, não há quem se aproxime de Deus com humildade que não seja atendido. Ela disse que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Mas não viva de migalhas, tá? Porque muita gente busca um milagre como o milagre fosse tudo. Como o milagre tivesse o fim em si mesmo. Não teve povo que viu mais milagre do que aquela geração que saiu lá do Egito. Mas eles viveram milagres, experimentaram milagres, mas não se relacionaram com Deus. E a maioria, a grande maioria, ficou ali no deserto sem entrar na terra prometida. O milagre é bom, receber bênçãos é bom. Aliás, quem tem aliança com Deus, ele não é que ele vai receber, ele é abençoado. Agora, não viva só de milagres, mas de relacionamento com Deus. E aí Jesus vai deixar uma palavra muito tremenda para nós. Ele reconhece alguém que se humilha. Ele reconhece alguém que o adora. Ela adorou Jesus. Ele reconhece alguém que tem fé. E que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque também ele vai dizer: então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Fé não é determinismo. Não é algo instantâneo. Muitas vezes se fala: eu determino e como não passe demais. Mas a fé, ela é capaz de superar o silêncio, os nãos, né? As palavras de Deus ali, quando Deus fala para aquela mulher de forma dura. Essa fé foi capaz de romper com a questão ali das inimizades culturais. Essa fé foi capaz de romper a hostilidade dos discípulos. Essa fé foi capaz de romper tudo, porque a condição que a filha daquela mulher vivia fez com que ela se enchesse de esperança e de fé, e ela saísse da condição que ela estava ali. E aí muita gente fica na inércia dizendo: é assim mesmo. Não, eu vou recorrer a esse Jesus, a esse Messias, ao filho de Davi, e ele vai ter compaixão de mim. E aí Jesus disse: seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a menina ficou sã. Ela estava doente espiritualmente. A maior doença é a doença espiritual. Tem muita gente indo e voltando, se locomovendo, mas está doente espiritualmente. Está subjugado nos vícios, vivendo uma vida oculta. Está bem arrumado, está bonito, está maquiado, vai à academia, o corpo está perfeito, mas dentro da alma existe ali uma cadeia, uma prisão. E essa pessoa, quando ninguém está vendo, ela é miserável, ela vive uma vida dupla, ela tem que vestir máscaras, por isso que ela se maqueia tanto, né? Para tentar esconder a sua realidade. Tanta gente. A pior doença é a doença do espírito, a doença espiritual, a doença da alma. Não adianta você estar aí tentando, através de subterfúgios, através da maquiagem, e aí você começa a querer ter um corpo perfeito, mas o que você tem escondido, os seus dilemas, os seus abismos que você tem passado, na verdade, as cadeias que te prendem, coisas que você não gostaria de fazer, mas você acaba fazendo, pessoas que acabam traindo o seu cônjuge, a sua cônjuge, vivendo aí uma vida dupla, pessoas que, quando estão sozinhas diante da internet, e aí começam a viver aquele drama da pornografia, do jogo, de uma vida miserável. Jesus te chama para você, para a liberdade. Seja livre, seja transformado, que as cadeias se quebrem,
Que você não precise se esconder, mas que você viva a realidade, sem viver uma vida de fachada. Que Deus venha quebrar os grilhões. Uma vida miserável. O Espírito Santo tem enfatizado neste momento sobre isso. Esse vídeo passar por você, que você possa dar ouvido, que você possa crer. Ei, Deus quer quebrar as cadeias, a unção que despedaça todo o jugo. Hoje é o dia da libertação da sua vida. Assim como aquela menina precisou da sua mãe para ir lá representá-la, assim como aquele menino precisou do seu pai. E não trate, não leve a condição miserável do outro. Não seja leviano com leviandade. Não se aproveite, não seja oportunista de se aproveitar da miséria do outro para tentar ali se autopromover. Não faça isso. A Bíblia fala, misericórdia eu quero. Tenha compaixão do outro. Ame o outro como a si mesmo. As pessoas às vezes fazem algumas coisas, tomam algumas decisões em momentos errados e às vezes elas querem sair daquela situação e elas não encontram ajuda para saírem daquele buraco. Meu irmão, o ser humano, ele é isso, ele é sujeito a errar, a cair, a tomar decisões precipitadas, a fazerem alianças erradas. E aí elas fazem aliança com o crime. E aí quando elas se arrependem, que elas querem sair, elas não conseguem ajuda para saírem daquela cova, daquele buraco. Pessoas que fazem aliança com deuses pagãos, com demônios, e quando elas querem sair daquela situação, elas não conseguem quebrar, porque pessoas também não encontram alguém para ajudá-las. Ajude, seja um apoio. Pessoas que se envolvem aí com alianças que não são do seu casamento, com amantes, e querem sair dessa situação, mas não conseguem ver solução para saírem dessa vida miserável, de culpa, de remorso, por estar quebrando a aliança do seu relacionamento. Que você encontre, em nome de Jesus, pessoas que possam te tirar dessa situação de humilhação. Que Deus abençoe você e sua família. Eu me coloco na brecha nessa manhã. Deus, liberta os cativos. Pessoas que estão vivendo o drama, meu Deus, do adultério, da fornicação. Pessoas que estão vivendo o drama, meu Deus, começaram a se envolver com pessoas que estavam ali, Senhor, à margem da sociedade. E quando viram, estavam tão envolvidos que não conseguem mais sair. Meu Deus, tanta gente que tomou decisões precipitadas, e que agora estão vivendo acorrentados, Senhor. Pessoas que estão debaixo de acusações, que estão sendo ali, Pai, muitas vezes querem sair, mas outras pessoas se utilizam do que sabem para chantageá-las, e elas não conseguem sair dessa situação, Pai. Quebra as cadeias, Pai, da imoralidade. Pessoas que têm vivido, meu Deus, uma vida imoral, que estão tão presas, estão tão acorrentadas, que não conseguem mais sair, mas que as cadeias se quebrem. Em nome de Jesus, que esse demônio que vem acusando essa pessoa por algo que ela fez no passado, e ela fica presa, remoendo esse erro, não consegue avançar, Senhor. Quebra essas cadeias, toda acusação, toda palavra de acusação, seja quebrada agora. Em nome de Jesus, que a unção despedace o jugo. Meu amado, não importa quem você foi, não importa o que você fez, você precisa de arrependimento. Você precisa de um Salvador. Você precisa confessar, abrir a tua boca. Entra no teu quarto. Se você está vivendo aí cheio de culpas e remorsos, e
todo dia você não consegue dormir por coisas erradas que você fez, entra no teu quarto, rasga a tua alma. Rasga a tua alma e fala para Deus, vomita, tá? Toda essa sujeira que está dentro de você, que você está carregando, e fala para Deus até que você sinta paz, peça perdão, se humilha diante de Deus, chora diante dele, se arrependa dos seus pecados. Deus está aqui não para ficar avalizando nossos erros, mas Ele é misericordioso, Ele te perdoa. Se você se arrepender de verdade, receba essa palavra, seja transformado, que hoje haja uma unção de cura, de libertação, de transformação. Foi para isso que Deus me levantou nessa manhã, para levar a mensagem de transformação, de cura. Se levanta hoje, quebra as cadeias hoje, rasga essa sentença hoje, esse decreto hoje, seja rasgado. Essa aliança de sangue que você fez, seja hoje quebrada. Faça aliança com Deus. Em nome de Jesus, você fica com medo de sair dessa condição, porque dizem que se você sair, a sua família vai ser punida. Saia disso hoje, porque há alguém maior do que esse decreto. Eu quero te dizer, esse decreto não vai prevalecer. O que prevalece é a palavra do Senhor do Eterno, do Senhor Eterno. Então, se você tem medo, porque você está sendo chantageado, se você tem medo porque há palavras na sua mente dizendo que se você sair dessa condição, você será sacrificado, seu filho, sua família, haverá represálias. Eu quero te dizer, Deus é o escudo forte, Ele é refúgio e fortaleza. Saia dessa situação, procure um homem e uma mulher de Deus. Existe pessoas que não vão pegar o seu mal e ventilar, colocar no ventilador para se projetarem por causa do seu erro. Porque infelizmente tem gente que usa do erro do outro para se autopromover. Isso não vem de Deus. Isso não é um coração de alguém que conheça Deus, mas há alguém que se compadeça, há alguém que se coloque na brecha, há alguém que se importa com você. Então, em nome de Jesus, se levante hoje, saia da situação hoje. O Espírito Santo está me impelindo hoje para falar para você. Onde esse vídeo passar, que se levante pessoas e não aceite mais, que as correntes se quebrem. Hoje a palavra é de libertação para a sua alma. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não importa o que você fez, você precisa reconhecer que está errado. Ninguém vai ficar aqui usando o seu erro como fosse aqui um troféu ou uma medalha. Não, o erro deve ser corrigido. Mas se você se arrepende, Deus é maior para perdoá-lo, para restaurar a sua alma. Então, aonde passar essa palavra, que você possa receber essa palavra hoje, que Deus te levante hoje, que as correntes se quebrem hoje. Se arrependa, peça perdão, repare os seus erros, mas não fique aí, nessa masmorra. Não, se levante hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia da masmorra e se esconda na fortaleza do Eterno, à sombra do Onipotente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja liberto, seja curado, seja transformado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito do Eterno. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, sou Laerte Santos, sou servo de Jesus Cristo. Eu vivo com um propósito. Assim como Deus me libertou, quebrou as cadeias que haviam na minha mente, palavras que diziam que eu não tinha jeito, que aquilo que eu carregava desde a minha juventude, desde a minha infância, que não tinha jeito, eu não iria romper. E o Espírito do Eterno quebrou essas correntes,
essas cadeias pelo nome de Jesus Cristo. Eu fui liberto. Estou falando de algo que eu conheço, daquilo que eu vivo e que muita gente tem experimentado. Então, e transmito a você que está passando por aquilo que eu passei. Ei, eu saí daquela masmorra e agora eu estou escondido no santuário do Altíssimo, à sombra do Onipotente, debaixo das asas do Eterno, para dizer para você: ajeite-se. Não importa o que você foi até ontem, o que importa é o que você será a partir de hoje. Com o Senhor, em aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Eis que tudo se faz novo. Hoje é o dia de novidade. Hoje é o dia de romper. Hoje é o dia de se levantar pelo poder do nome de Jesus. Que as cadeias se quebrem. Que as palavras malignas sejam neutralizadas, caladas hoje, amordaçadas hoje. Decretos de falência não vão prosperar. Arma forjada não prosperará. A última palavra, ela procede da boca do Todo-Poderoso. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.